Hoje o tema do Conexões é o Plano Nacional da Educação, sancionado em junho deste ano. Para falar sobre esse tema, nós contamos com a presença da Maria Margarida Machado, que é integrante do Fórum Nacional de Educação, e também da Ana Paula Vieira, que é gerente de apoio ao ensino fundamental da SEDUC, que é a Secretaria Estadual de Educação. Para continuar a nossa discussão no primeiro bloco, Ana Paula, eu gostaria que você avaliasse essas 20 metas propostas pelo plano. Elas são aplicáveis, elas são possíveis e também elas vão contribuir para a melhoria da educação no país? Bom, então a primeira coisa que a gente precisa de analisar, Camila, é que o plano ele tem uma parte jurídica, que é a lei. Depois você tem as diretrizes, as metas e as estratégias de cada uma delas. Elas são mensuráveis, são quantificáveis e são possíveis de ser acompanhadas. Em relação a isso, elas são metas correlatas. Se você analisar o desenrolar, você vê que elas têm ligação umas com as outras. Por exemplo, para que você possa fazer tudo que está estabelecido nas 19 metas, a 20ª meta vai falar de financiamento. Então, como que você consegue a formação de professores, a construção de escolas, de creches, o fortalecimento do trabalho da universidade, como que você consegue isso tudo sem um financiamento? Então, todas as metas elas são correlatas nesse sentido. Você vê uma progressão desde a educação infantil até o ensino superior com o financiamento. Acho que é importante a gente ter essa clareza no desenrolar das atividades. E também retoma aquilo que está estabelecido na Constituição, lá no seu artigo 214. Então, algumas coisas foram retomadas, que são desafios da educação brasileira, e outras foram incluídas na perspectiva da questão socioambiental, por exemplo, é um aspecto que a gente pode olhar. A produção de material é outro aspecto que pode ser analisado. Então, a gente entende sim que a gente acredita no plano, entende que ele pode sim contribuir, porque além disso, ele possibilita que exista um sistema nacional de educação e que esse sistema seja articulado. Então, diminui as lacunas na implementação das políticas públicas, estabelecendo que os estados e municípios criem seus planos estaduais ou municipais de educação e que eles possam participar desse plano e fazer com que esses planos sejam executados no chão da escola, nas secretarias, enquanto política pública, formação de professores. Então, a gente observa no plano tudo isso e acredita sim que ele vai contribuir. Agora o plano estadual de Goiás, no nosso plano estadual de educação, está passando por esse momento de revisão e adequação em relação ao plano nacional de educação. Já foi iniciado esse processo, nós vamos ter aí as 40 audiências regionais. O estado de Goiás, dentro da rede estadual, é dividido em 40 subsecretarias. As subsecretarias, a partir do dia 13 de agosto, realizarão as suas audiências, que vão até o dia 26 de novembro, para que a gente possa produzir um documento que vai ser, esse documento vai analisar aquilo que nós conseguimos avançar em relação ao plano estadual, aquilo que não está escrito nele, mas que nós avançamos e o que nós vamos ter que avançar à luz do Plano Nacional de Educação. Vai ser entregue à Assembleia para que a gente possa dar prosseguimento à política pública estadual. Então, Camila, Ana, acho que vale a pena lembrar que a Camila destacou a 20ª meta, que é a questão do financiamento, e essa foi exatamente a meta vetada pelo governo Fernando Henrique Cardoso no plano anterior. E este plano anterior, que a vigorar de 2001 a 2010, ele tinha mais de 300 metas. Então, assim, a grande diferença, se você for comparar o movimento que foi feito anterior e o que se tentou fazer agora, é claro que é mais uma tentativa, né? Primeiro, sair dessa expectativa de 300 metas, mais de 300 metas, quase que impossíveis de serem acompanhadas. Então, o fato de a gente chegar com um plano enxuto, numa previsão de 20 metas, que pensa todas as etapas, níveis e modalidades, é um grande avanço, né? A gente vai ter muito mais foco para pensar como é que, de fato, aquilo que está anunciado na lei precisa ser implementado na realidade concreta. E essa perspectiva de uma sanção sem vetos foi fundamental, porque a discussão que se pautava dentro do Congresso Nacional era da importância para cumprir, né, como a Ana bem levantou, as metas previstas, né, as estratégias que dependem de fato do financiamento. Era fundamental que não houvesse nenhuma
perspectiva de veto da presidenta, e isso ocorreu por força, inclusive, da pressão dos movimentos da organização da sociedade civil ligada ao campo da educação. Agora, é importante também a gente entender que nesse movimento de idas e vindas, a meta do financiamento, ela não foi atingida na plenitude, porque nós defendíamos no movimento oriundo da CONAI 2010, da Conferência de 2010, que o financiamento dos 10% do PIB, que é um grande avanço para nós, ele fosse aplicado exclusivamente na educação pública. Não apenas na educação gratuita, mas na educação pública. Porque o nosso entendimento é que o país precisa fortalecer suas escolas públicas, que atendem desde a educação infantil até a pós-graduação. Então era fundamental que, alcançando 10% do PIB, hoje a gente tem aí um valor entre 5% e 6%. Sendo aplicado na educação, e a gente entende que isso não é suficiente. Então, uma das perdas que nós tivemos nesse projeto aprovado é que nós estamos mantendo os 10% do PIB, que é uma vitória, porém, o texto que foi aprovado, ele indica a aplicação de 10% do PIB na educação gratuita. É uma diferença que pode parecer simples, mas ela é fundamental. Porque quando eu digo que é gratuito, eu posso subsidiar a iniciativa privada por via de bolsas a manter o atendimento. E isso permanece no texto aprovado desde a creche, desde a educação infantil, até a pós-graduação, se eu for pensar em bolsas de mestrado e doutorado, que seguem sendo repassadas para as instituições privadas que realizam a formação da pós-graduação. Então, acho que é importante a gente dizer que nós tivemos uma vitória, mas a luta ainda não acabou. Nós precisamos continuar brigando para que os recursos, que vão ser também recursos oriundos do pré-sal, né, com toda a aplicação desse recurso dentro da educação, que a gente possa fortalecer a educação pública nesse país. A gente sabe que desde a educação jesuítica, a concessão da iniciativa privada atuar na educação nesse país existe. E ninguém está negando a importância, né, da atuação da iniciativa privada. O que é problemático é você continuar tendo subsídio público, seja por isenção de impostos, seja por via de bolsas, né, e que, de fato, isso é um recurso que poderia estar fortalecendo as nossas redes públicas municipais e estaduais, as universidades públicas, os institutos federais. Então, o que a gente entende é que ainda precisa ser pensada essa forma de uso do recurso público na educação, né? E, para fechar, eu acho que é importante a gente ressaltar que Goiás foi dos primeiros estados da federação a adequar a sua lei orgânica da educação. Quando a LDB foi aprovada em 96, o Fórum em Defesa da Escola Pública de Goiás batalhou aí junto à Assembleia Legislativa, à Secretaria Estadual e às redes municipais para que se constituísse a Lei da Educação Estadual à luz da nova LDB de 96. Esse texto da lei estadual foi aprovado em 98 e nós ficamos de 98 até 2008 discutindo em Goiás a elaboração do Plano Estadual de Educação. Então, esse plano que a Ana fez referência agora, que está passando por um processo de revisão, ele é resultado de uma luta, de uma mobilização intensa do que à época era chamado do Fórum em Defesa da Escola Pública em Goiás e que foi oficialmente, então, com a Lei 26 de 98, instituído no Fórum Estadual de Educação. Então, esse movimento de revisão tem a ver com a participação do Fórum Estadual de Educação aqui. Professora, está previsto a aplicação desses 10% da educação, 10% do PIB para a educação, principalmente esse dinheiro vindo dos royalties de petróleo, mas como que a sociedade civil pode estar atenta a essa aplicação, como que pode cobrar, e também as instituições de educação, cobrar essa aplicação para que ela realmente ocorra, caso, a gente tem uma eleição agora nesse ano, caso o governo se mantenha ou caso ele mude, que isso não seja alterado? Então, acho que o principal instrumento é, de fato, o controle social. Não tem como acreditar que esse recurso, que está previsto orçamentariamente, ele se execute financeiramente na ponta, se o pai hoje que está lá na escola acompanhando seu filho não compreenda que isso é um direito dele. Não passa pela mão do deputado, não passa pela mão do vereador, não passa pela mão da presidenta dizer se vai ou não vai ser aplicado, se nós, enquanto sociedade civil, não estivermos acompanhando isso lá na prática, na realização concreta da escola. Agora, precisa entender que é o seguinte, nossa federação, esse Sistema Nacional de Educação, ele está em construção. Inclusive, é parte da estratégia deste plano, em 2 anos, ser aprovado no Congresso Nacional uma lei que regula o
Sistema Nacional de Educação. Porque hoje o que nós temos? Uma aplicação obrigatória de até 18% na educação em nível federal e 25% no âmbito dos estados e municípios. Essa aplicação que está vinculada a impostos e contribuições, ela vai receber aí uma pressão de um valor a mais para ser aplicado. Só que quem está lá no chão da educação infantil e do ensino fundamental não é o Ministério da Educação, é a Rede Municipal de Educação, é a Secretaria Municipal de Educação que precisa coordenar isso. Quem está na base do atendimento do fundamental e do médio são as redes estaduais de educação. Então a gente tem que entender que esse recurso, que tem uma gestão federal, ele tem que ser repassado para o estado e para o município para dar conta da ampliação da matrícula e da ampliação da qualidade. Existe um instrumento na lei que foi aprovado que é chamado custo aluno qualidade, o que a gente chama de CAC. É fundamental que nesses 2 anos agora de implementação do plano, que vai exigir que os municípios elaborem os seus planos municipais, que os estados elaborem, aqueles que já têm, revisem, e essas metas precisam ser definidas. A ampliação vai se dar em que medida e em cada nível e modalidade quem vai assumir, e para o recurso que vai cobrir essa ampliação, é preciso que haja repasse do governo federal. Essa foi uma das grandes vitórias que a gente pode levantar em termos da implementação da Meta 20. A estratégia 20.10, ela diz claramente que o governo federal, ele precisa repassar o recurso para o estado e município, complementando o valor do custo aluno qualidade. Então, a fiscalização disso passa tanto pelo acompanhamento dos conselhos escolares da escola, sim, como pelo acompanhamento dos conselhos de fiscalização do que hoje é o Fundeb. Eu acho que a base da fiscalização parte, inclusive, de nós todos entendermos que o cidadão brasileiro tem que tomar de conta do orçamento que está lá no governo federal. Não adianta esperar que seja o ministro a prestar contas e a gente vai confiar no que ele está dizendo, né? O Congresso Nacional acompanhar com a Comissão de Educação da Câmara e do Senado. Isso tudo é importante, mas é fundamental que o conselho da escola, onde o pai tem lá o assento, ele possa perguntar à diretora da sua escola, e aí, como é que está melhorando e está melhorando em quê? De onde é que está vindo o dinheiro e se ele está chegando ou não está chegando? Porque existe uma lógica de encadeamento da vinda do recurso federal, descentralizada aí pelo instrumento agora do custo aluno qualidade, né? Então esse recurso vai precisar ser complementado cada vez que o município não atingir esse custo aluno qualidade. A ideia é de que, para a implementação do plano, haja um custo aluno qualidade inicial, mas que ele possa ser ampliado e que a gente tenha um valor que seja compatível com a melhora da qualidade da educação dentro dessa escola. Então, precisa ter o acompanhamento desde o conselho escolar, os próprios professores assumindo também, na sua organização sindical, que financiamento é uma preocupação também da categoria para acompanhar, junto com o Conselho de Fiscalização do Fundeb. Então, a gente tem um instrumento hoje, que é o Conselho de Fiscalização do Fundeb, e que tem um conjunto de instituições, entidades de representação da sociedade civil, e é fundamental que esse conselho ele possa dar subsídio também para o gestor, para que ele perceba em que medida essa complementação está chegando e ela está sendo utilizada de forma efetiva na melhoria da qualidade da educação. Ok. Bom, o último bloco do Conexões vai continuar falando sobre o Plano Nacional de Educação. A gente vai abordar especificamente algumas metas que estão nesse plano.